Boa noite a todos, espero que todos estejam maravilhosamente bem. É, assim, a nossa última aula do semestre, né? E aí já fica aquela sensação de dever cumprido, mas pena que a gente teve tão pouco tempo ao vivo, e isso é muito gratificante. Gostaria de agradecê-los aí, né, pela atenção, pelo respeito, pelo acompanhamento. E de verdade, eu espero que todos se sobressaiam nessa avaliação, que não tenhamos aí nenhum problema. E hoje a gente vai fazer uma aula de revisão, né? Já fizemos anteriormente. Hoje eu vou procurar explicitar mais o assunto da nossa última aula e, coincidentemente, que antecede a nossa avaliação aí, tá? Então, assim, é, nessa aula, né, eu tirei para que a gente pudesse revisar, deixa eu abaixar aqui, que a gente pudesse revisar os conteúdos que estarão presentes aí na nossa avaliação. Hoje é uma coisa mais específica, né? Então, eu gostaria da atenção de vocês aí nos conceitos principais, pois eles aparecem, digamos aí, de uma maneira direta ligada às questões que eu vou solicitar na prova, tá bom? Então, assim, é, vou começar falando de filosofia medieval, na qual eu coloquei para vocês sobre a patriástica, a escolástica, a filosofia moderna, falei um pouquinho de René Descartes e também do contratualismo. E, por último, não menos importante, né, nos últimos, eu falei de Thomas Hobbes e John Locke. Claro? Então, ao final da aula, vocês terão aí, acredito eu, uma boa base para resolver as nossas questões da avaliação, tá claro? Então, já salva esse vídeo, já procura aí ressarcir qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem, né? Eu vou estar sempre à disposição de vocês, tá bom? Gente, a gente começa falando de filosofia medieval, tá? Quando eu falo de filosofia medieval, né, ela, vamos começar na maneira que ela se desenvolve. Então, ela desenvolveu-se aproximadamente entre o século V e o século XV. Então, durante esse período, a Igreja cristã, ela possuía enorme influência sobre a sociedade, sobre a política e também a cultura, tá? E a principal característica da filosofia medieval, ela foi a tentativa de conciliar, como eu disse anteriormente, fé e razão. Então, a característica principal da filosofia medieval é a conciliação entre a fé e a razão, tá? Isso significa que os filósofos, eles acreditavam que era possível utilizar a razão para compreender e explicar as verdades da fé, por assim dizer. É importante lembrar também que a filosofia medieval, ela não rejeitou a religião, tá? Isso tem que ficar bem claro. A filosofia medieval, ela não rejeitou a religião. Muito pelo contrário, ela buscou aproximar o pensamento filosófico dos ensinamentos religiosos, tá? Ela tentou fazer uma proximidade. Portanto, quando pensarmos em filosofia medieval, procurem associá-la à busca pela harmonização entre fé e razão, tá? Essa é a característica principal da medieval. Eu falei sobre a patriástica, ou patrística, né? A patrística, ela foi a primeira fase da filosofia medieval. Então, seu principal representante foi o Santo Agostinho, né? E o objetivo dos pensadores patrísticos era defender e explicar a racionalidade e também a fé cristã, tá? Defender e racionalizar a fé cristã. Nesse momento histórico, o cristianismo ele estava se consolidando e precisava responder aí às críticas de outros grupos, né? E também de outras correntes filosóficas, tá?
Por isso, os pensadores da patrística, eles procuraram aí demonstrar que a fé cristã, elas possuíam fundamentos racionais, que não era aquela coisa de ao Deus dará. Então, guardem esta ideia. A patrística, ela buscava defender e explicar a fé cristã. Defender e explicar a fé cristã. Tá claro isso? Já a escolástica, a escolástica a gente vai para Santo Tomás de Aquino. E aí eu vou caracterizá-la como a segunda grande fase da filosofia medieval, tá? E a escolástica, ela caracterizou-se aí pela valorização do debate lógico, tá? E também da sistematização do conhecimento. Ó, valorização do debate lógico e a sistematização do conhecimento. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que os estudiosos, eles utilizavam aí argumentos racionais para discutir questões filosóficas e também questões religiosas. E o principal representante, como eu já mencionei, São Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, ele realizou aí algo muito importante. Ele procurou harmonizar a filosofia de Aristóteles com a doutrina cristã. Então, para Agostinho, a fé e razão, elas não eram inimigas, tá? Na concepção dele, ambas poderiam conduzir ao caminho da verdade. Portanto, o que convém ressaltar, né, que eu gostaria que lembrassem aí, de duas ideias extremamente fundamentais. Primeiro, a escolástica, ela valoriza o debate lógico e a organização sistemática de todo o conhecimento. E a segunda é que Santo Tomás de Aquino ele concilia Aristóteles com o cristianismo. Tá claro? Perfeito, então. Depois a gente vai para a filosofia moderna. A filosofia moderna, ela surgiu entre o século XV e XVII. Ela aparece aí em um contexto de grandes transformações históricas, né? Entre elas, nós podemos destacar o quê? Renascimento, o crescimento das cidades, o fortalecimento da burguesia, o desenvolvimento da ciência, tá? E a principal mudança da modernidade foi a valorização da raça humana, tá claro? Então, assim, se na Idade Média Deus, ele era o centro das reflexões, já na modernidade, o ser humano, ele passa a ocupar essa posição que anteriormente era de Deus, tá? Então, é por isso que afirma-se que a filosofia moderna, ela vai valorizar o quê? A razão, a ciência e o próprio indivíduo. Ela também vai valorizar a investigação crítica, tá? Uma informação muito importante para a prova é que o renascimento cultural e científico, ele foi um dos fatores que contribuíram aí para o surgimento da modernidade, tá? Isso não podem deixar de gravar, de guardar, tá claro? Já quanto a René Descartes, né? René Descartes foi um dos nossos temas. Ele é considerado o pai da filosofia moderna, tá? E a sua principal preocupação era encontrar um conhecimento absolutamente seguro. Olha que interessante. Ele se preocupava em encontrar um conhecimento que trouxesse algo extremamente seguro. E para isso, ele criou aí um método baseado na razão e também na dúvida sistemática, tá? Esse método ficou conhecido como dúvida metódica. Então, Descartes, ele propôs, né, que deveríamos duvidar de tudo aquilo que pudesse conter algum erro. E ao fazer isso, Descartes descobriu uma verdade impossível de negar. Que verdade é essa? Se estou duvidando, estou pensando. Se eu duvido, eu penso.
E se estou pensando, eu existo. Daí surge a sua famosa frase, né? Penso, logo existo. Tá claro? Então, portanto, quando a prova perguntar por que Descartes é considerado o pai da filosofia moderna, né? Lembre-se, porque ele desenvolveu aí um método baseado na razão e também na dúvida. Se penso, logo existo. Tá claro? Olha que facinho. Depois a gente falou do contratualismo. Nossa, como eu gosto do contratualismo. Contratualismo, resumindo, é uma teoria política que ela procura explicar a origem da sociedade e do Estado. Segundo essa teoria, os indivíduos, eles viveram, né, inicialmente em uma situação chamada estado de natureza, tá? Lembrem isso. Os indivíduos, eles viviam nessa situação de estado de natureza. Posteriormente, eles fizeram um acordo ou um contrato social para criar o Estado, tá? Assim, o contratualismo, ele busca explicar. Explicar o quê? A formação da sociedade e também do Estado, por meio do contrato social. Tá claro? Então, os dois autores que mais apareceram na avaliação são Hobbes e Locke, que a gente vai ver um pouquinho mais abaixo. Tá claro? Então, entenderam essa questão do estado da natureza? É o estado primitivo. Tá claro isso? Hobbes, Thomas Hobbes, né? Ele possuía uma visão, digamos aí, muito pessimista sobre a natureza humana, tá? Segundo Hobbes, sem governo e sem lei, os indivíduos eles viveriam em permanente disputa. E essa situação que ele descreve ficou conhecida como guerra de todos contra todos. É fantástico, né? Guerra de todos contra todos. Por quê? Porque não tínhamos parâmetros, tá? Então, no estado de natureza descrito por Hobbes, predominava aí o conflito constante. E dentro desse conflito constante, vai prevalecer o quê? A lei do mais forte. Não é isso? Então, por isso que os indivíduos, eles criam o Estado para garantir a segurança e a ordem atrás do que eu mencionei, através do contrato social, tá? Então, lembre-se, para Hobbes, no estado de natureza, existe conflito entre homens, e esse conflito, ele é constante. Tudo bem até aí? E ele acreditava que o homem era o mal do homem. Isso Thomas Hobbes. John Locke, né? John Locke, ele já apresentava uma visão mais otimista. Hobbes, pessimista, Locke, otimista. Ele afirmava que todos os seres humanos possuíam direitos naturais. Olha que afirmação interessante. Todos os seres humanos, eles possuem direitos naturais. E aí, a gente está se referindo a quais tipos de direitos? Só um minutinho, deixa eu abaixar aqui. Os principais são a vida, a liberdade, a propriedade. Segundo Luke, o Estado ele não existe para controlar as pessoas. A função principal é proteger esses direitos naturais, né? Quais são os direitos naturais? Esses que eu mencionei, né? Vida, liberdade e propriedade. Tá claro? Então, era obrigação do Estado na concepção dele. Então, quando a prova na prova, se porventura tiver algum questionamento, qual é a função do Estado para Luke? A resposta é essa: garantir a vida, a liberdade e a propriedade dos cidadãos. Tá claro isso?
ver, né? Um pessimista, um otimista. Deixa eu fazer uma conclusão e um resumão final. Lembre-se destes pontos. Medieval, filosofia medieval. Conciliação entre fé e razão. Patriástica, defesa e explicação racional da fé cristã. A escolástica é o debate lógico e a sistematização do conhecimento. São Tomás de Aquino. Então, ele colocava o quê? União entre Aristóteles e o cristianismo. Já a filosofia moderna, valorização da razão, da ciência e também do indivíduo. Quanto ao Renascimento, um dos fatores que originaram a modernidade traz René Descartes, que é o pai da filosofia moderna, considerado o pai da filosofia moderna. E ele trazia o método baseado na razão e também na dúvida sistemática. E aí vocês lembram: penso, logo existo. Quanto ao contratualismo, explica a origem da sociedade e do Estado por meio de um contrato social, tá? Isso é o contratualismo. É criar mecanismos, né, para que possamos ter garantias, garantias estas até hoje, tá claro? E os contratualistas, assim, protagonistas, né? Thomas Hobbes, que ele coloca que estado de natureza ele é marcado pelo conflito, por quê? Porque o homem é o lobo do próprio homem. É a guerra de todos contra todos. Isso Hobbes. Já John Locke, né, ele, pelo fato de ser mais otimista, ele acredita nos direitos naturais, que o Estado ele tem que defender os direitos naturais. Quais são esses direitos? Vida, liberdade e propriedade. O Estado é responsável por isso. Então, se vocês dominarem esses tópicos, né, terão condições aí de responder corretamente todas as questões da avaliação. Então, desejo para vocês aí um ótimo feriado, né, uma ótima avaliação, semana de avaliação. Foi um prazer inenarrável poder trabalhar com vocês, muito contente, muito feliz e que todos possam se sobressair. Forte abraço, Deus abençoe a todos. Estamos juntos.